Bom, galera, vamos dar continuidade aqui no nosso Create Category. Vamos organizar agora o projeto. Bom, vamos mover o nosso Contracts aqui. Então, nós temos aqui o Create Contracts. Vamos tipar corretamente. Aqui a gente já sabe que é do tipo time. Bom, time. Podemos remover aqui. Esse erro aqui é do domínio. Então, a gente pode jogar aqui no domínio. Tá, beleza. O que mais que a gente precisa organizar aqui? Vamos jogar, vamos criar o nosso use case de fato aqui, create. Vamos importar nosso domain. Beleza. Tudo funcionando. Aqui eu fiz uma confusão. Eu preciso, a gente vai precisar alterar aqui. Então, nós precisamos implementar a interface correta, tá? Os dois estavam olhando para a mesma interface. Só que esse daqui, esse repositório, ele tem essas propriedades aqui, tá? Mas no final ele implementa o mesmo, tá? Por isso que quando a gente injetou dentro do use case ele não reclamou, porque ele está respeitando a mesma interface, ok? Vamos voltar aqui para o nosso teste, vamos rodar. Bom, ele está passando. Como a gente já viu aqui no user, né? Nós enviamos, deixamos aqui dentro do domínio a responsabilidade de garantir a integridade da entidade. Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? New category. O que nós vamos receber? O user ID, o name e o status. Ambos string. Então, aqui ele retorna category ou um erro. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos exatamente isso daqui que nós vamos jogar para cá. E nós vamos retornar o nosso ID. Nós vamos importar essa biblioteca aqui. Tá? Então, nós vamos chamar o id.newString. Nós vamos retornar o user ID, que vai ser o user ID, o name, que vai ser o name, status, created edge. Aqui nós vamos já alterar também. Então vai ser time. Vamos colocar o now. Time.now aqui e o updated edge. Então aqui a gente vai chamar agora domain.new category. Nós vamos enviar o input user ID, o input name e o input status. Se e aqui nós vamos retornar o ID vai ser o category ID, o name, category name,
o status, category.status. Aqui tem um user ID, né? User ID, create dash, e o update date. Bom, perfeito. Então, o nosso teste ainda tem que continuar funcionando, porque o que a gente valida é a obrigatoriedade do user ID. Perfeito, passou. Então, agora fica fácil para a gente evoluir. Então, o que que nós vamos fazer? Aqui vai ser o name. Vamos criar aqui um erro. User name. Nós vamos aqui no nosso teste. Vamos copiar. Aqui eu já vi que não está certo, porque não é ID, user ID, né? ID. Aqui vai ser name. 2, 3, 4, 5, 6. Name vazio. Ok. Então aqui nós queremos o que? Que ele valide que o nome da categoria é obrigatório. Perfeito, passou. Agora o que que nós vamos fazer? É o nosso status. A gente vem aqui, era para status, status, e o erro aqui do status. Basicamente, copiar e colar. Aqui vai ser o status. Yeah, yeah. Aqui não é name, status. Bom, perfeito, passou. Então aqui o que que nós já estamos validando? Nós estamos validando que para uma entidade existir, ela precisa do user ID, do name e do status. Só que nós precisamos agora validar o tipo, né? Porque o nosso status, a gente tem dois tipos, a gente tem o ativo e o inativo. Então nós precisamos que a nossa entidade garanta que só possa existir dois tipos. Então a gente vai fazer aqui. Então nós vamos criar um type, um category, status, vai ser string. Nós vamos criar aqui uma const, category, status, active. E vai ser active. Vamos copiar. Vamos copiar aqui, colar. Aqui vai ser o inactive. Inactive. Beleza. O que que nós vamos criar? Nós vamos criar agora uma função. Nós vamos garantir. Nós vamos garantir agora que essa função valide para a gente. Então a gente vai retornar aqui o status igual o ativo, ou o nosso status vai ser igual o inativo. Perfeito. Agora é só a gente fazer a validação. E aqui nós vamos falar que o nosso status não é isValid, é invalid. Invalid. Perfeito. Bom, por que que tá dando este erro aqui? Porque o nosso status aqui vai ser string, aqui vai ser string, e aqui vai ser o status category. Tá? Status. Beleza.
Aqui, se fosse string, ele ia reclamar, tá? Por quê? Porque a gente está dando um tipo agora para ele. Então, ele não é mais um tipo primitivo string. Agora, ele é do tipo category status, que ele precisa representar esses dois tipos aqui para o nosso domínio, tá? Então, a gente precisa informar aqui que o nosso use case vai enviar para o domínio do tipo category status, tá? E na saída, ele precisa ser uma string, perfeito? Bom, agora o que nós conseguimos já testar? Nós conseguimos testar um status inválido. Então aqui tif. Beleza, se a gente rodar aqui, passou, ok? Se eu colocar um ativo, ele vai falhar. Inactive, ele vai falhar. E se eu tirar o E aqui, ele vai passar. Por quê? Inativo ou ativo são status válidos. O que nós queremos aqui é garantir que se em algum momento a gente mandar um status inválido, a gente vai conseguir validar, tá? O nosso caso de uso vai jogar o erro aqui do domínio para cima e a gente vai conseguir capturar esse erro. Beleza. Agora, o que nós precisamos garantir também? Nós precisamos garantir a existência do nosso usuário. A gente precisa garantir que o user ID que nós passamos aqui, esse user ID, na categoria, ele seja válido. Porque aqui nós estamos validando só se ele existe, tá? Então, a entidade garante a integridade, tá? Agora, o nosso caso de uso vai garantir a correlação, se realmente aquele dado existe, beleza? Então, nós vamos aqui agora chamar o user. Então, nós vamos chamar o c.userRepo.getById input user ID. Se here, diferente de new, returning se o nosso user for igual a new, e agora nós vamos criar um erro de domínio, tá? Aqui nós temos, vamos pegar este cara aqui, então nós vamos falar user not found, user not found, here category, domain category, user not found. Beleza? Então, o que nós precisamos validar aqui? Que o usuário, ele realmente não existe. Então, vamos lá. Então, vamos criar um teste para isso. When user not found. Como a gente já viu, né, nós conseguimos criar um usuário aqui. Então, vamos aqui no nosso user get by ID. E nós temos aqui um exemplo para criar um usuário. Vamos chegar aqui, jogar aqui. Aqui vai ser user Ripple, como vocês podem ver. Eu vou criar o usuário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o erro é user not found. Ok? Vamos rodar. Aqui ele falhou. Deixa eu ver. Status é inválido. A gente precisa criar com status válido. Perfeito. Então aqui ele já está entrando nesse erro aqui. O que esse erro significa? Significa que o nosso usuário aqui ele não foi encontrado, tá? Agora vamos fazer um teste
garantindo o comportamento do nosso repositório, tá? Que vai ser, a gente já está cobrindo esse caso aqui, a gente está cobrindo esse caso aqui, vamos cobrir esse caso aqui, que é, por algum motivo, existiu algum erro dentro do meu repositório, tá? Então, vamos lá. When user repo fail on get by ID. Para a gente lançar o erro, a gente só faz isso aqui, né? É user repo. A implementação aqui tá correta. É SUT user repo ponto fail on getting got true. Ok. Então, o erro que a gente quer validar vai ser o erro, vai ser esse erro aqui, que é o erro que vem lá da infraestrutura, tá? Aqui a gente meio que cria uma dependência, né? Eu estou fazendo um teste do use case, só que eu estou simulando um comportamento, tá? Então, eu estou acessando minha infraestrutura, falando para ela, ó, você vai falhar. O meu use case, ele vai rodar normalmente, só que lá dentro, aqui, ele viu que houve um erro e ele vai lançar esse erro. Então, é esse erro que nós estamos esperando aqui, tá? Então, se a gente fizer o teste, perfeito, passou. Agora faltou só mais uma coisa, né? É a gente garantir que a gente vai conseguir criar ali a nossa categoria, né? Então, vamos criar a nossa categoria. C ponto category people ponto save category. E beleza. Agora o nosso repositório ele já está sendo chamado, tá? Quando ele salva, não há nenhum erro, ele retorna para a gente aqui o nosso output. O que que nós vamos simular agora? Nós vamos simular que por algum motivo, o nosso category repo save. Então, na hora de salvar, houve algum erro. Só que aqui não é user, aqui vai ser o category on save. Aqui eu preciso criar o usuário, tá? E tudo correto. Category repo category. Então, no caso aqui, o que que eu estou testando? Eu estou testando esse erro aqui. Então, se houver um erro aqui, eu quero saber que o meu use case está conseguindo lançar para frente esse erro. Deixa eu ver aqui, category repo on save, fail on save, true, user not found. Ah, tá, perfeito. Bom, aqui eu preciso criar o usuário que exista, tá? Então, esse usuário aqui, eles precisam existir, porque senão ele vai cair neste erro aqui, ó, tá? Ele vai cair esse erro, mas não é esse erro que eu estou validando, eu já validei. Eu estou validando esse erro aqui. Então, beleza, passou. Então, basicamente, nós já estamos cobrindo quase tudo aqui do nosso use case, tá? O que nós vamos testar agora? Nós vamos fazer um teste feliz. Teste. Create. Category. Show. Return. Success. Copiar esse carinha aqui. Beleza, então basicamente nós vamos criar esse cara aqui, tá? Então agora no nosso teste de sucesso, nós vamos garantir o nosso output, tá? Então aqui vai ser o nosso assert
Então, nós vamos verificar aqui. Sear e.f fatal unexpected error. Tá? Vamos passar aqui o nosso se a nossa categoria for igual a new ponto error f expected new aqui mais vou ver category, certo? Aí agora vamos só fazer uma validaçãozinha simples aqui, category.id. Então nós esperamos que a nossa categoria ela tenha um ID. Então aqui expected ID to be set. Então a gente não espera que o erro seja diferente de nulo, né? Não esperamos que categoria seja nula e o nosso ID não pode ser nulo, né? Vamos rodar esse teste. Porque database error, tá vendo aqui ele jogou um erro de infraestrutura, né? Então eu tenho que remover aqui. Então beleza, passou. Agora, bom, o ID eu não consigo validar o valor dele, por mais que eu coloquei aqui, né? Esse daqui é o ID do usuário, mas eu moquei. O ID da categoria eu não estou mocando, né? Então a nossa entidade aqui, ela está sempre gerando o ID, tá? Então eu não vou validar se esse valor ele é um valor que existe, até porque essa biblioteca já tem um teste lá dentro, já foi validada, né? Então eu só estou garantindo que a minha entidade realmente vai ter um valor ali de ID. O que eu consigo garantir, o meu nome, né? O nome da minha categoria não pode ser diferente desse daqui, tá? Aqui eu consigo garantir que o meu repositório aqui, o meu domínio está conseguindo validar e retornar as informações, o meu repositório está salvando e eu realmente estou conseguindo retornar o meu valor aqui, tá? Caso aconteça isso, error f expected category name. Então, eu espero que o valor da minha categoria seja esse valor. Beleza, passou. Nós podemos fazer a mesma coisa aqui para o status. Que nesse caso, category status, tá? Perfeito, passou. Vamos garantir também que que as nossas datas, elas não são vazias, né? Created match ponto is zero. Então, nós precisamos garantir expected
created at. Vamos garantir também o nosso updated at, certo? Vamos garantir aqui o nosso created at e o updated at. Eles são dois valores que existem e vamos fazer o mesmo teste. É exatamente o mesmo teste aqui que a gente fez no user, que é para validar a data, tá? Basicamente esse mesmo teste aqui. Nós podemos até copiar aqui, só alterar user aqui. Vamos rodar. Então, a data de criação e a data de alteração no momento de criação são idênticas, não mudam. Agora, vamos fazer um teste de comportamento da nossa infraestrutura. A gente já fez esse teste também, que é, nós vamos pegar o count. Agora nós vamos chamar o nosso repositório, tá? O category, o count, sim, é diferente. E se nosso count, né, for diferente de 1, for diferente de 1, então aqui nós estamos fazendo um teste de comportamento, nós estamos verificando se a infraestrutura no momento da criação ela realmente tem um valor setado lá dentro, tá? Então, se rodarmos, passou, tá? Então, aqui a gente pode até fazer esse mesmo teste de comportamento nesse teste aqui de cima, tá? Na hora de salvar. A gente está garantindo que houve um problema no salvamento e vamos ter certeza se houve mesmo o problema no salvamento, né? E esse teste de comportamento aqui a gente só altera para zero, tá? Então a gente só altera aqui para zero e a gente vê que passou, né? Se a gente alterar aqui para 1, falhou, né? Então vamos voltar aqui para zero. Então a gente está garantindo que no momento que falhar o salvamento ali, o meu repositório não foi invocado, ele não foi chamado. Então, beleza. Aqui já é o contrário. Eu quero que num cenário feliz o meu repositório seja acessado, né? Então ele vai ter o valor lá dentro. Então, galera, eu acho que para essa aula fechamos a categoria. Vamos só dar mais uma revisada aqui rápida. Então a gente já está cobrindo todos os casos. A gente montou o nosso SUT, a nossa entidade. Ela está fazendo todas as validações, né? Ela está garantindo a integridade da nossa entidade aqui. O nosso caso de uso, ele recebe um repositório do user e nós fazemos essa validação aqui. Então a gente garante que esse meu usuário, ele existe na minha plataforma, ele existe no meu banco de dados, né? Ele não é uma informação perdida. Vamos supor que a gente esteja trabalhando com um front-end que cacheia algumas informações e algum usuário do outro lado deletou um usuário e o meu front tem um cache. E ele está mandando essa informação com cache para o meu
para o meu back-end. Então, nesse cenário aqui, eu consigo bloquear esse comportamento, tá? Então, eu vou reportar lá para o front-end, ó, esse usuário aqui não existe. Por mais que o front-end tenha um cache e esteja armazenando um user ID que já foi deletado, né, da plataforma. Então, a gente consegue garantir que a gente vai ter integridade na hora de salvar os dados, tá? Então é isso, galera. Vejo vocês na próxima aula e valeu!